Olá, pela graça de Deus, estamos de volta juntos para estudar a palavra dele aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e nessa semana a lição 10 traz o título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. O texto que serve como base para o nosso estudo está na carta de Efésios, capítulo 5, dos versículos 21 ao 33. O verso para memorizar está nos versículos 25 ao 27. E nós vamos ler juntos agora. Ele diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto serve como base para o estudo dessa semana e antes de aprofundarmos o tema, vamos orar pedindo a Deus a sua orientação. Pai eterno, Deus amado, te agradecemos por estarmos aqui juntos para estudar a tua palavra, Senhor. Nos orienta, envia teu Santo Espírito, nos dá a compreensão, entendimento. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. No estudo dessa semana, o apóstolo Paulo vai aprofundar a ideia da submissão dos crentes uns para com os outros. Ele também retoma a ideia da unidade, dessa vez aplicada à família, através da relação entre maridos e esposas. Por meio da metáfora do casamento, o apóstolo vai descrever a relação que Deus tem conosco, sua igreja. Antes de seguirmos para o estudo na classe, nós gostaríamos de agradecer a você que tem apoiado o canal Em Família. É muito importante a sua inscrição, a sua participação aqui no canal e o compartilhamento dos vídeos com seus amigos e familiares. Assim, esse projeto pode continuar e crescer, alcançando mais pessoas e abençoando mais vidas pelo estudo da Palavra de Deus. É importante esse assunto, esse tema, né? O tema recorrente da carta que Paulo escreveu aos Efésios é unidade. Nós trabalhamos muito nessas lições passadas a questão da unidade. E na igreja, entre irmãos, nos relacionamentos, congregacional, enfim. Mas hoje, a partir desse estudo da lição número 10, o tema é maridos e esposas junto à cruz. Então, o tema da unidade trabalha a família e dá como referência o amor que Cristo tem para a igreja, que o marido e a mulher devem devotar um ao outro. É importante que o propósito de Cristo em se entregar e amar essa igreja a ponto de se entregar indo à cruz por ela, diz o verso bíblico aqui, é para tornar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Assim, o amor do marido para com a esposa e vice-versa deve ter esse propósito, é ajudar-se mutuamente para que cada um possa crescer a estatura de homens e mulheres em Cristo e vivendo esse amor em família. É um ideal maravilhoso que nós vamos ter a oportunidade de estudar nessa semana. É interessante observar as aplicações, né, que Paulo vai fazer ao longo do texto sugerido para a leitura, né, que é essa segunda parte do capítulo 5, versículo 21 ao 33. Ele vai justificar a ação de cada um com o seu cônjuge. Então, quanto à submissão, à sujeição que ele fala para ambos, ele diz, né, no primeiro versículo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, Cristo deve ser o centro dessa relação, deve ser o parâmetro, né? Para as mulheres, ele vai dizer da sujeição, aqui no versículo 22, como ao Senhor. Então, no estudo adicional de sexta-feira,
a lição vai trazer um comentário sobre um texto de Ellen White que explica bem essa questão da sujeição. Se nós tirarmos do contexto, a gente pode ser levado a pensar em conceitos errados sobre essa sujeição. Mas quando a referência é como ao Senhor, ele vai se referir à fidelidade, à santidade, à pureza, né? E aí a gente pode reter todos esses atributos para esse conceito. Da mesma forma, o marido amar as esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele chegou ao ponto de dar a vida por ela. E como o papai bem analisou aí no verso para memorizar, o objetivo disso é a santificação, é que cada um possa crescer espiritualmente e o nome de Cristo seja glorificado. E, Júnior, eu entendo também que essa referência, né, que o apóstolo Paulo usa de Cristo como a referência desse relacionamento, isso é fundamental, porque quando você vai estudar a carta que ele escreveu aos Efésios e a Bíblia de uma maneira geral, o relacionamento que Cristo tem com a igreja, com a humanidade de uma maneira geral, não é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento que maltrata as pessoas, que denigra, né, que é abusivo, a palavra é abusivo. Pelo contrário, é um relacionamento que tem como base o amor, o querer o bem-estar da pessoa, querer que a pessoa se erga, cresça e viva uma vida plena. Assim deve ser o relacionamento conjugal, marido, esposa e os filhos também. É uma relação que não rebaixa ninguém, né? Que Isso. promove, né? Que incentiva, Isso. que promove o crescimento, a santificação. Muito legal. Outro ponto que a lição ela vai destacar aqui no sábado vai falar também do objetivo dessa unidade na família. Semana passada e durante o trimestre nós estamos estudando a unidade da igreja e os objetivos, o que Deus espera dessa unidade. Né? Nós já estudamos que é levar o plano da salvação para as outras pessoas. Né? Esse é o objetivo, o crescimento da igreja como um corpo e a sua missão. E a lição vai destacar aqui no sábado que dentro dessa unidade familiar, esse é um objetivo de Deus também. Então, semana passada nós estudamos também, um dia da semana, sobre o testemunho, né? O poder de um bom testemunho, ou seja, que as pessoas vão notar pelo contraste, pelo modo de viver, os seus erros. Isso aí é o melhor testemunho que elas podem ter, né? Então, na família, da mesma forma. Uma família que é unida, que trata uns aos outros com amor, com respeito, isso é um belo testemunho para as outras pessoas. Da mesma forma, o contrário. É uma família que não reflete essa unidade, que não se tratam com respeito, com amor, é um péssimo testemunho também. Alexandre, inclusive, o autor da lição, ele destaca que, embora a plateia de Paulo, para a qual ele estava escrevendo ali primariamente, e nós hoje, vivamos em estruturas sociais defeituosas, mas como cristãos, Deus nos concede uma nova maneira de viver. Diz aqui, os crentes demonstram que no poder do Espírito Santo e por uma nova ética cristã, têm condições de viver uma vida diferente. E é o que você falou, essa vida diferente, ela é um aprendizado que acontece no dia a dia, no respeito, no amor, no cair, no levantar, no aceitar, no corrigir, e isso vai se transformando num ambiente semelhante a um oásis no meio do deserto, e serve de referência para outras pessoas. Um lar estruturado, um lar cristão, né? Ele está falando para famílias cristãs aqui.
um lar estruturado nos princípios de Cristo, nos seus ensinamentos, isso é um testemunho maravilhoso, vai ser um oásis no meio desse deserto social que nós vivemos. Muito legal esse tema que nós estamos estudando. A partir de hoje, vamos aprofundá-lo ao longo da semana. Nós temos a oportunidade de aprender mais sobre o relacionamento familiar, sobre como tratar uns aos outros. Nós estamos aqui no canal Em Família. Você faz parte dessa família. Nós temos crescido, a nossa classe tem sido abençoada pelo estudo da Palavra de Deus. E temos a oportunidade nessa semana de estudar sobre os relacionamentos familiares. Então você é convidado a estar conosco. Utilize aqui os comentários para deixar suas impressões sobre o tema, suas sugestões para o estudo da lição. Compartilhe sempre essas lições com seus familiares, seus amigos, as pessoas que você ama e verifique se você está inscrito no canal. Que Deus possa abençoar essa semana de estudo. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.